Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 13 de setembro, cuja leitura do dia em Lucas 21 e também Salmo 50 ao Salmo 53. Vamos conversar a partir do Salmo 51, versos 1 a 12. A confissão do pecador arrependido. Pega a sua Bíblia, dá uma pausa no vídeo. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Glória a Deus. Esse é um emblemático salmo que retrata a oração de confissão de Davi em arrependimento pelos pecados do episódio com Batseba. Davi confessa o seu pecado, suplica perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Eu tenho um testemunho pessoal indiretamente com esse texto. Por que eu digo indiretamente? Você já vai entender. Eu comecei a namorar minha esposa no século passado, final do século passado, 99, 12 de outubro de 99. E estávamos juntos por já 3 anos e 6 meses quase, já noivos nesse momento, quando nós não estávamos mais em sintonia, por culpa minha, né? Essencialmente minha, algumas expectativas erradas que eu tinha naquele momento, comecei a ter em dado momento, e quis curtir a vida, né? E eu digo que esse salmo indiretamente tem a ver por conta de um dia especial na véspera dos Dias das Mães de 2004. Então eu decidi curtir a vida, terminei o noivado de uma forma muito imatura, muito criança. Os pais dela se revezavam entre eles e entre ela para que um sempre ficasse cuidando do irmão, quando ele já maior não conseguiam mais levá-lo à igreja. E por que eu digo que eu fiz de forma imatura? Porque nós éramos da mesma igreja e eu morava em outro município.
ela morando em São Gonçalo, morando no Rio de Janeiro. Nascido e criado no Rio de Janeiro. Morei lá até me casar. E nesse tempo, o que aconteceu? Nós congregávamos na mesma igreja, foi a igreja onde eu me batizei, onde eu rendi minha vida a Cristo, onde eu comecei a me engajar na obra do Senhor, onde eu comecei a pregar a palavra, etc, etc, etc. E tínhamos naquele dia, era um dia de, se eu não me engano, um dia de ceia do Senhor, em que reunia as congregações ali do campo, do ministério, e tinha uma reunião de obreiros também, e eu fui muito imaturo assim que terminou a reunião, ou antes de começar a reunião. Eu pedi para conversar com o pastor, nosso pastor, e pedi meu desligamento da igreja, porque como morava em outro lugar e eu perderia o ponto de apoio, né, de vir congregar do Rio para cá, e eu não queria estar junto ali, né, queria evitar o contato. E só que foi um engano meu, né, achando que eu poderia perseverar na fé até que eu voltasse a congregar novamente uma igreja. E por que eu digo que foi de forma imatura? Porque quando, nesse dia, ela, acho que não me engano, ela foi pela manhã comigo, participamos lá daquele momento, e o pai dela também, e aí, à noite, os pais dela foram participar do culto, se eu não me engano, ela ficou com o irmão, e assim que terminou o culto à noite, eu, eu saí correndo antes deles para voltar, para chegar até a casa dela e já pegar as minhas trouxinhas, meu violão, CDs, roupa, coisas que eu tinha lá. E terminei com ela, muito choro. Eu muito consciente de que eu a amava, sabia que ela me amava. Ela tinha uma expectativa de, de um retorno. Eu lembro que ela falou uma frase muito importante que foi o seguinte: olha, garoto, cuidado pra você não arrumar dívida, hein? Por que ela falou isso? Porque ela tinha esperança, expectativa de que nós voltaríamos. E como é que nós nos casaríamos se eu fosse arrumar dívida, fosse fazer besteira por aí, né? Ela já com foco no casamento, né? Mantendo foco no casamento. Então terminei, não falei com os pais dela e fui embora. Naqueles 3 meses, foram meses muito difíceis. Eu entrei num namoro fora da vontade de Deus, com uma menina que não servia a Jesus. E daí você já tenta imaginar, eu com meus 20 e poucos anos, 24 anos, imagina daí o que decorreu, né? Não voltei a congregar, ok? Porque eu estava muito fraco na fé, não conseguia seguir em frente e a minha vida espiritual só minguando, eu no pecado. Deus foi tão misericordioso comigo, e aí nesse meio do período, eu tentei um contato com Rosana, minha esposa. Ela meio que me deu uma gelada, com razão. Mas Deus foi tão misericordioso comigo que ele me confrontou, sabe? Até que eu caí em mim através de uma canção executada num evento na praia de Copacabana, transmitido por uma rádio de segmento gospel, e que eu estava escutando depois do horário no trabalho, aquela rádio, aquela transmissão. E aí começou a tocar uma música que eu já conhecia, mas naquele dia aquela música me tocou de uma forma muito especial.
que diz: abra, Senhor, os meus olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, quero te ver. E aquilo, sabe, me constrangiu. Eu decidi, arrependido, a terminar aquele namoro errado que eu estava tendo, no dia de sábado, pela manhã. E quando eu estava retornando para casa, era na rua lá da garota, eu retornando para casa, já quase saindo da rua dela, indo pro ponto de ônibus, tinha um celularzinho, liguei para Rosana e ela me atendeu, tá? Me atendeu e eu dizendo para ela que eu queria visitá-la, né? Para nós conversarmos, pois eu sempre soube que ela é a mulher da minha vida. E aí, de uma forma muito sábia, ela me respondeu algo de que eu fosse lá apenas no sábado seguinte, ou seja, uma semana depois, e para conversar com os pais dela, especialmente o pai dela. E naquele dia eu entendi o recado nas entrelinhas, tá? Porque qual era o recado para mim nas entrelinhas? Para pedir em namoro, em 12 de outubro de 1999, eu conversei com o seu pai, uma conversa ali muito importante, e o pai depositou confiança em mim, mas eu covardemente, como menino, eu planejei um momento em que não encontraria os seus pais, sendo que eu tinha cruzado com eles no culto, né? Congregamos na mesma igreja, para terminar o noivado. Eu fui criança, menino. E aí o recado nas entrelinhas era o seguinte, que eu precisava pedir perdão aos seus pais primeiro. Tomar postura de sujeito homem, como se diz por aí. E aquela foi uma semana que eu orei bastante, me quebrantei muito ao Senhor, arrependido do papelão que eu havia cometido. Aproveitei e escrevi uma cartinha à mão, uma carta de amor, contando da nossa história até ali, das dificuldades que já havíamos enfrentado, e mandei essa carta. Finalmente chegou o sábado, era véspera do Dia das Mães de 2004, e ao me ver, né, do outro lado do portão, quando eu chamei, ela, ela me recebeu com um sorriso, sabe? Aquele sorriso tenro, encantador, um sorriso que me cativa até hoje. Mas ela me cumprimentou gentilmente e logo chamou os pais para que eu conversasse com os pais. E ali eu estava diante do meu discipulador, o pai da minha esposa, meu sogro, saudoso, homem de Deus, ele já dorme no Senhor. Alguém que eu tanto admirava e respeitava, mas que eu havia traído a sua confiança, sendo que ele fez questão de deixar claro para mim que eu havia traído a confiança dele. Eu fui perdoado, né? Claro, ali, dois servos de Deus, o pai e a mãe. E ele me alertou, meu sogro me alertou, que para que eu reconquistasse a confiança dele, levaria tempo. Mas se eu estava ali com a postura de um homem, ele permitiria eu retomar o relacionamento se a filha dele quisesse, se a Rosana quisesse. Falar do meu sogro me emociona muito. Eu dormo no Senhor já há 15 anos. Muito especial para minha caminhada de fé, especialmente naqueles primeiros anos. E um paizão, né? E ele morreu ali praticamente nos meus braços, no hospital, quando ele estava já em câncer, estágio terminal.
Aí, voltando aqui para a história, chegou a hora de eu conversar com a minha esposa. Até então éramos ex-noivos e eu pude ali diante dela confessar que eu havia andado longe de Deus. Falei um pouco das burradas que eu tinha feito, clamei ali, pedi por seu perdão. Ela me respondeu que Deus havia dado a ela uma palavra de que eu a procuraria e que ela precisava se preparar para isso. E ela me perdoou e, para a glória de Deus, nós nos reconciliamos. Estamos juntos desde então, tendo essa lacuna aí desses 3 meses que eu fiz essa bobagem. À noite, naquele dia, haveria um culto especial na igreja em que nós acabamos por nos casar, alguns anos depois. E naquele culto estava ali o líder da comunidade de Nilópolis, talvez mais alguma pessoa do grupo ali, do Ministério de Louvor. E quando ele começou a ministrar uma canção, o Espírito Santo quebrou o meu coração. Eu já tinha, no meu particular com Deus, no meu secreto, confessado meu pecado a Deus, em arrependimento. Só que ali no culto eu me senti impulsionado a fazer isso publicamente, rendendo o meu coração novamente ao Senhor. E a canção, por isso que eu falo que é indireto, é aquela canção Cria em Mim, que eu fico horrorizado das pessoas cantarem batendo palma, uma coisa acelerada, porque na verdade ela expressa uma oração de confissão de Davi. Como é que eu vou cantar uma oração de confissão numa alegria, numa efusividade, sabe? Originalmente a canção não era assim, a canção ela era cadenciada e não se cantava aplaudindo, né? Mas que eles fizeram alguma regravação, aí todo mundo começou a cantá-la assim, mas originalmente lá, quando ela foi gravada, lançada, não era assim, né? E porque ela expressa a oração de confissão, né? De Davi. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova um espírito inabalável, não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. E aí vem de novo, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E aí, dentro dessa perspectiva, quero olhar para o contexto com você. Por quê? O múltiplo pecado de Davi, está lá registrado em 2 Samuel 11, repreendido por Deus, por meio do profeta Natã, foi arrependido pelo rei, mas gerou graves consequências. Davi ele foi preguiçoso, levantando aqui para nós seriam por volta das 15 horas, deixando de cumprir sua responsabilidade como rei e estar na guerra. O texto é claro em dizer isso, no tempo que o rei deveria estar na guerra. A arca estava na guerra, mas o indolente rei estava lá no desfrute do palácio. O rei apenas não foi indolente, mas desejou aquela mulher e deu vazão aos seus instintos. Mais ainda, quando ele teve a resposta à sua pergunta de quem era a mulher, porque ele mandou perguntar, ele decidiu levar seu plano adiante,
sabendo muito bem o que ele estava fazendo. Davi cometeu preguiça. Por que eu falei múltiplos pecados? Davi cometeu preguiça, assassinato, adultério, mentira, cobiça e desprezo ao Senhor. Quando Natan vai repreender Davi, ele especifica o desprezo de Davi, mostrando que Davi desprezou que Deus tudo vê, que Davi desprezou que Deus nos faz colher segundo o que plantamos, que Davi desprezou que Deus é poderoso para revelar o oculto e nos desmascarar. Davi desprezou o Senhor. E tudo indica que o pecado com Batseba não foi com a voluntariedade dela. Por que eu digo isso? Que no mínimo, ela se viu sem ter o que fazer, a quem recorrer, a quem clamar na hora, diante do grande rei de Israel. É como se Davi tivesse assediado de forma que ela, no mínimo, né? O que eu posso fazer? Ele é o rei. E ela chora por conta desse pecado. Chora quando o marido morre, por exemplo. E demonstra que ela não queria, que ela amava o marido. Não é que ela estava de caso com Davi, conforme erradamente eu mesmo já pensei, já falei bobagem assim. Tá? O contexto, os textos variados nos mostram que não foi algo voluntário dela. Tá? E foi bastante grave o que Davi fez. O Senhor levantou o profeta Natan, que com sabedoria e ousadia confrontou os pecados do rei. Era o que Davi precisava, tá? E isso fez toda a diferença. Ele reconheceu o seu pecado e se arrependeu. Deus perdoou, mas as consequências viriam, como realmente aconteceram, com uma desgraça atrás da outra na família de Davi. E aí, Deus deixa claro, por meio de Natan, como Davi fez com que blasfemassem do Senhor. Olha o que diz 2 Samuel 12:14. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Foi muito grave o que Davi fez. E se fez com que os inimigos do Senhor blasfemassem, é porque as pessoas ficaram sabendo, não foi um pecado secreto. Batseba, ela era neta, se eu estiver me lembrando bem, neta de um grande conselheiro de Davi, Aitofel. Isso até pode indicar por que Aitofel, no episódio de Absalão, por exemplo, filho de Davi, na revolta, na rebelião, na tentativa de tomada de poder, Aitofel ficou do lado de Absalão, não do lado de Davi. Possivelmente isso pode ter influenciado. E aí é interessante nós observarmos três posturas de Davi nessa oração. É algo que até meu pastor, Alan, já pregou sobre isso, falando desses três pedidos há anos atrás. As três fases, as três etapas. Primeiro, Davi, ele clama por perdão. Depois, Davi clama por transformação. E depois, Davi clama por capacitação. Tá? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é uma humildade de Davi em reconhecer sua natureza caída, pecaminosa, e a sua consequente vulnerabilidade ao pecado, em contraste à benignidade e à misericórdia de Deus. Por que eu digo isso? Porque no versículo 1, Davi diz, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. A palavra traduzida como benignidade, que eu li aqui na Almeida Corrigida e Fiel, SF, é o termo hebraico, não vou pronunciar bem, né? Mas me perdoa. Chesed, né? Que
Tem 127 ocorrências só em Salmos e equivale à palavra traduzida como graça no Novo Testamento. E a palavra traduzida como misericórdia é o termo hebraico raham, que significa compaixão e aparece por diferentes vezes no livro de Salmos. Por exemplo, falando sobre as misericórdias de Deus, nós encontramos em Salmos de que elas são muitas. Salmo 119, 156. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Vemos que as misericórdias de Deus são abundantes. Salmos 69, 16. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Só que misericórdia aí não é o raham. Deixa eu falar Racham, você me entende, né? Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. A piedade aqui é o que no Salmo 51 está traduzido como misericórdia. Então são abundantes. As misericórdias de Deus são dádivas para quem recebe. Salmo 103, versos 3 e 4. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Ok? Então as misericórdias são muitas, abundantes e dádivas para quem recebe. Mas também elas trazem alívio. Elas vêm como dádiva, trazendo alívio. Salmo 79, verso 8. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Venha ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Elas são entregues como dádivas, trazem um alívio, mas também elas nos vivificam. Salmo 119, verso 77. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Entende? Só que as misericórdias de Deus, elas estão presentes nos feitos de Deus, naquilo que Deus faz, nas suas obras. As misericórdias de Deus estão ali, evidentes. Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Ok? As misericórdias de Deus, por que elas estão presentes nos feitos de Deus? Porque elas são parte dos atributos de Deus. Salmo 77, verso 9. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Ou seja, é algo que o povo já esperava como sendo inato de Deus, já do próprio Deus, ok? E as misericórdias de Deus, elas são eternas. Salmo 25, 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Contudo, porém, as misericórdias podem ser retiradas. Salmo 40, versículo 11. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Todos esses textos em Salmos em que aparece a incidência do termo hebraico, que aqui no versículo 1 do Salmo 51 é traduzido como misericórdia. Então, assim, quando Davi escreve aqui o Salmo 51, Davi demonstrava que depositava completamente a sua confiança no Deus que perdoa, transforma e capacita. Aliás, é isso que é como Deus se apresenta lá a Moisés, por exemplo, ok? Declarando seu nome. E aí, eu preciso ver com você a confissão do pecador arrependido, características. E eu enxergo pelo menos 12, ok? 12. Primeira, não está no Salmo 51, mas está no contexto do episódio, é de que
houve uma prontidão no arrependimento de Davi. Segundo Samuel 12, versos 7 a 9 e depois o 13, nos diz assim. Natã vai até Davi, conta a história lá da ovelha, do que era rico e tomou a ovelha do pobre, a única ovelha que era criada como se fosse filha. Davi fica irado, esse homem merece a morte, deve restituir 4 vezes. Aí, versículo 7 diz assim, segundo Samuel 12. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, e te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Versículo 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Ou seja, prontamente Davi decidiu se arrepender. Não ficou enrolando, não ficou inventando desculpa, não ficou deixando para depois. Imediatamente Davi se arrependeu. A confissão de um pecador arrependido, ela inicia com alguém que prontamente se arrepende ao ser confrontado. Ela nasce do confronto do pecado. Nasce, eu quando vivia em algumas práticas, porque alguém não levantava o dedo em riste, assim diz o Senhor, você pecou nisso, por eu não receber algo assim, uma palavra assim, Deus usando um profeta para me exortar, para me repreender, melhor dizendo, eu meio que dava saia pela tangente, fugindo do confronto na meditação bíblica, na vez ou outra quando tinha o confronto ali do pecado, na pregação, eu saía pela tangente, sabe? E muitas vezes Deus tem falado conosco, tem nos falado por meio da nossa leitura, meditação diária, por meio da pregação, do ensino bíblico nas nossas igrejas, por meio de irmãos falando conosco da parte de Deus na palavra, uma conversa, um bate-papo. E nós resistimos ao Espírito Santo e não existe em nós uma prontidão no arrependimento. É a primeira característica essa. É a prontidão para o arrependimento. Segunda coisa, versículo 1 agora aqui no texto, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ou seja, é de alguém que vai confessar o pecado, mas vai fazer isso não fiado nos seus méritos, porque você e eu não temos mérito algum. O que nós merecemos é Deus não nos perdoar, mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, Ele, então, mediante um coração arrependido, Deus nos perdoa. Toda a glória é de Deus. De Deus. Simples assim. Terceira atitude, numa oração de confissão do pecador arrependido, é a confiança
na eficácia do perdão recebido. Porque olha o que o texto diz no versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ou seja, Deus, Senhor, eu sei que o Senhor pode me limpar completamente. E o versículo 7: purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Senhor, eu confio na eficácia do seu perdão. E esse arrependimento de Davi fica tão evidente, especialmente no versículo no 2, quando fala completamente. No 7, quando ele diz, usa o esopo e usa o termo aqui traduzido como lava-me. Por quê? O esopo era uma erva associada à limpeza e purificação. Números 19:6 nos registra isso. E é usada por Davi simbolicamente para a limpeza da alma. Já o termo hebraico para lava-me não é o mesmo de um simples lavar de uma louça em água, mas significa uma lavagem de roupas através de batidas. Ou seja, tenta entender isso aqui, entenda. Davi queria ser chacoalhado por Deus numa limpeza profunda e completa. Só que quantas vezes você vai para a tua oração e vai pedir perdão ao Senhor, sabe, aquela coisa, você sabe como é que é, e você não decide de verdade, sabe, se rasgar diante do Senhor e pedir: Senhor, me purifica com o sopro, lava-me, e eu serei mais branco do que a neve, como a neve. Muitas vezes não fazemos isso. Quarta atitude é do conhecimento do pecado, versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Eu sei onde eu pequei, eu dou nome aos bois. Eu dou nome ao pecado. Senhor, pensei mal de fulano. Senhor, invejei. Senhor, menti. Senhor, roubei. Senhor, prostituí, adulterei, etc. Senhor, eu fui maledicente, falei mal do outro. Senhor, isso, aquilo outro, foi orgulhoso, soberbo, desobediente aos pais, fui desonesto. Dá nome, conheça o seu pecado. Você sabe muito bem. Mas você precisa expressar para Deus que já sabe: Deus, o meu pecado é esse. Eu conheço o meu pecado. Ele está diante de mim. Eu agora estou apresentando isso que eu fiz. Quinta atitude é a consciência de que por mais que nós pequemos contra o outro, é uma ofensa a Deus. Lembra lá de Lucas 15, por exemplo? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Porque em última instância, e na primária, todo pecado é uma ofensa a Deus. Inclusive, Paulo cita parte desse texto, a parte B, para que se contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Paulo usa esse texto, mostrando a justiça de Deus em Romanos 3, de 1 a 4. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Ou seja, eu não tenho desculpa diante de Deus. Pequei contra o Senhor. Sexta atitude, versículo 5.
Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, consciência da natureza pecaminosa que todo ser humano nasce com ela. Todo ser humano nasce com a natureza pecaminosa. Só que às vezes nós nos achamos superiores aos outros, né? Davi era consciente da natureza pecaminosa. Você e eu somos. Ah, mas agora em mim habita Deus. Se você entregou sua vida a Cristo, de fato, sim. Essa é a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João 14. Mas você entende que ainda nesse corpo aqui corrompido nós estamos, habita em nós ainda a natureza pecaminosa também, por mais que sejamos regenerados. E por isso nós precisamos lutar contra o pecado nesse processo de santificação. Porque se você não tem consciência disso, talvez você se penalize por algumas questões ou despreze a importância do arrependimento, ok? Sétima atitude é a necessidade de transformação interior, versículo 6. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ou seja, quando a verdade está implantada no nosso interior, Deus nos revela a sabedoria no secreto do nosso coração. Então, Deus ama a verdade no interior, ou seja, Deus ama que seja um coração transformado. O que Deus quer é de dentro para fora a mudança. 8º, versículo 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste, ou seja, refrigério. O arrependimento traz refrigério. A oração de confissão, a confissão do pecador arrependido, gera em nós arrependidos. Aliás, Atos fala isso, Pedro fala isso. Arrependei-vos dos vossos pecados para que venha o tempo de refrigério no Senhor. Traz refrigério. 9, consciência da justificação, verso 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Em Jesus, a cédula de dívida foi rasgada, porque Jesus sofreu a punição pelos nossos pecados naquela cruz. Se cremos em Jesus, nos arrependemos e confessamos e abandonamos, a cédula de dívida está rasgada. O sacrifício de Jesus tem efeito sobre nós. A justiça de Cristo é imputada a nós, porque Ele, sendo justo, morreu por nós injustos. Sendo nós malditos, Ele se fez maldição em nosso lugar, morrendo no nosso lugar por causa dos nossos pecados. 10ª atitude é o desejo de ser nova criatura. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Você precisa desejar ser uma nova criatura, uma nova criação. 11º, dependência de Deus. Não me lances fora de tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Essa é a tua prioridade. E 12º, foco na eternidade. Torna-me dar a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Se você está longe de Deus, a reconciliação para você em Jesus. Se você está na prática do pecado, há perdão em Jesus. Arrependa-se e faça a oração da confissão do pecador arrependido. Que o Senhor te abençoe e te guarde.